Um, 2, 3, 4. 5, Isso. 6. Pessoal, essa é uma breve introdução à história da matemática, matemática para apressados. Eu espero que vocês curtam, muito embora não vá dar para a gente abranger toda a imensa e extraordinária história da matemática, mas vamos lá. A nossa habilidade para contagem, muito provavelmente, é inata, assim como nós observamos em outras espécies animais. Já se sabe que espécies de primatas como lêmures e até mesmo animais distantes de nós, numa escala zoológica como corvos, têm essa habilidade para a contagem. E, claro, essa habilidade aumenta exponencialmente em primatas humanos. E essa habilidade e a necessidade muito provavelmente começa a partir da nossa necessidade de quantificação de coisas, de rebanhos, de pessoas. Da pedra, por exemplo, vem a palavra cálculo, que é exatamente pedra em latim. E dentro de uma perspectiva evolutiva da nossa própria espécie, muito provavelmente no período imediatamente anterior ao Paleolítico e muito provavelmente já com os caçadores-coletores no Paleolítico, houve a necessidade de distinguir o que era um indivíduo, um animal, de alguns animais e muitos animais, sobretudo pela necessidade de quantificar aquilo que era necessário alimentar a tribo, a comunidade. E em 1960, o arqueólogo belga Jean de Huyselen de Brancourt, ele encontrou na África, mais especificamente no Congo, fragmentos de ossos que tinham marcas que indicavam que havia uma representação matemática primitiva nos indivíduos que se serviam desses ossos. Os ossos receberam o nome do local do seu sítio arqueológico, os ossos de Xango. E a datação pelo carbono 14 permitiu indicar que esse artefato é de cerca de 20 mil anos antes de Cristo, ou seja, num período ainda anterior ao que se considera uma data razoável do surgimento da agricultura. E essas marcas, elas mostram claramente uma maneira de registrar algo. Então há uma clara representação numérica. Portanto, uma habilidade que nós vemos aparecer na espécie humana em períodos muito remotos, antes mesmo do que a gente entendesse ser a matemática uma ciência. Assim como povos em diferentes continentes e povos de diferentes culturas também têm suas formas peculiares de contar. Os incas, por exemplo, desenvolveram um método próprio, utilizando uma rede no qual eles enfileiravam nós e que é conhecida como quipo. Então, os quipos são essa trama de nós e que tem o propósito de estabelecer um método numérico. Assim como na América do Norte, os wampuns também usavam nós. E no Mali, os dogons usavam conchas para fazer essa mesma quantificação. E, claro,
a matemática ela surge a partir da sistematização numérica e com a potencial habilidade que surge de fazer com que essa sistematização proporcione diferentes soluções para diferentes problemas. Algo que vai ser fundamental para o desenvolvimento da matemática é a combinação entre matemática e escrita. E o berço disso é a Mesopotâmia, um lugar histórico considerado o grande berço da civilização, um lugar privilegiado porque ficava no encontro de rios, e esse lugar ele se torna bastante importante para o desenvolvimento de uma atividade que vai mudar radicalmente os assentamentos humanos, que é a agricultura. E é esse momento importante da história da humanidade, no qual nós passamos a ter uma vida assentada na forma de pequenos agrupamentos, de pequenos grupos de pessoas, de tribos, de famílias, enfim, de uma comunidade fixa em um determinado lugar, abdicando de uma vida nômade. E com o cultivo de alimentos que podem ser estocados e que podem ser contabilizados. Então é muito natural que tenha surgido uma necessidade, do ponto de vista contábil, de fazer um controle daquilo que era produzido. E um artefato que foi encontrado nesta região e que traz informações de uma cidade que pertencia à civilização suméria. E esta plaquinha, que se refere à cidade de Uruk, ela traz estes sinais que indicavam um quantitativo de cevada durante um intervalo de tempo de 37 meses, assinada por uma pessoa chamada Cushing. Então esse é o primeiro registro que nós temos, escrito, e que não é um grande poema épico, não é uma história de aventuras, não é um relato de grandes feitos, não é um livro religioso, é um registro fiscal. E algo que vai ser extremamente importante a partir desse período é o desenvolvimento dessa estrutura numérica na civilização assíria e babilônica. Então, como dissemos antes, uma região privilegiada, uma confluência entre os rios Tigre e Eufrates, que é o próprio significado da palavra Mesopotâmia, e que é o berço de uma civilização que historicamente é muito importante. De uma certa maneira, todos nós temos um vínculo histórico, um vínculo ancestral com os antepassados que viveram nessa região. E lá surge uma das primeiras formas de escrita. E, lógico, com o desenvolvimento de uma cultura que permite a escrita, também surge o potencial para uso da matemática. Então, esse é um sistema que permitia o controle de alimentos, de provisões, um sistema de notação de base 60, e que terá sua influência histórica em sistemas que ainda predominam modernamente, como as horas, por exemplo. As horas também são um sistema de notação de base 60. Uma indicação de leitura muito atrativa e de uma escrita muito fluida e rica em informações é o livro do historiador israelense Yuval Noah Harari. E ele nos diz, na sua obra Sapiens, que entre 3.000 e 2.500 anos de Cristo,
houve uma sofisticação dos símbolos que foram adicionadas ao sistema sumério. E é esse upgrade que dá origem a um sistema completo, do que hoje nós chamamos de escrita cuneiforme. Além dessa civilização assíria e babilônica, também foram desenvolvidos sistemas de notação numérica que não tinham conexão entre si. É o caso da civilização maia e também o caso da civilização chinesa. O sistema numérico chinês, por exemplo, ele consta de 2 únicos tipos de traços, verticais e horizontais. E uma herança moderna, ou melhor, uma herança que modernamente é utilizado é o ábaco chinês, o soroban, que muitos utilizam de uma forma lúdica, mas é um instrumento poderoso para cálculos. Inclusive, os chineses mais habilidosos no uso do soroban conseguem fazer cálculos multiplicativos com números elevados muito mais rápido do que com uma calculadora. Também há o desenvolvimento de notação numérica entre gregos, romanos e hebreus. E aí é algo muito interessante, porque, embora não tenha sido um momento de grandes inovações do ponto de vista matemático, mas sedimenta os sistemas de controle, os sistemas de contagem dentro do processo civilizatório. Os hebreus, inclusive, vão se servir desse sistema numérico para estabelecer, inclusive, um vínculo religioso. A Cabala judaica, ela tem essa confluência dentro daquilo que é descritivo, daquilo que é numérico, e estabelecendo um significado místico para isso. E os gregos darão uma enorme contribuição à história da matemática, porque desenvolverão não apenas uma ideia do que é a matemática como ciência, como também introduzirão conceitos modernos para o seu tempo, como o da geometria. E a cultura greco-romana, ela fica como um legado para a Europa e que posteriormente vai subsidiar a expansão da matemática para todo o mundo. Não apenas a matemática, mas o legado greco-romano, ele vai estar presente na cultura, nas artes e, especificamente para nós, em língua portuguesa, também o próprio uso da língua. A nossa língua, a língua portuguesa, é uma herança do latim. E os romanos, eles também são sistemáticos ao ponto de fazer um controle não apenas dos seus quantitativos de alimentos, dos seus quantitativos de recursos, mas também do quantitativo de pessoas. São o primeiro povo, provavelmente o primeiro povo, a fazer um controle sistemático da população por meio da sua contagem, que é o que modernamente nós chamamos de censo. Isso vem da palavra latina, census. Os algarismos romanos, classicamente, são dispostos na forma de letras, e, embora seja um sistema muito simples, ele ainda predomina. Modernamente, dentro do direito, por exemplo, as leis, elas costumam ser abertas nos seus capítulos com algarismos romanos, algo que também é incorporado dentro da construção literária até hoje.
O Egito também vai ter um sistema próprio de contagem. E isso se deve também ao fato de que os egípcios eram um povo que apreciava muito o desenvolvimento de técnicas que os auxiliasse na produção de alimentos, no armazenamento de alimentos. Então, eles também eram contabilistas muito competentes. E também desenvolveram um sistema próprio de estudos astronômicos e dispunham de um conhecimento matemático que lhes permitiu erguer obras que são eternas, que admiramos até hoje, como as grandes pirâmides, por exemplo, as pirâmides de Gizé, que são a pirâmide de Quéops, de Quéfren e Miquerinos. Todos eles grandes faraós egípcios. Então é um sistema relativamente simples, mas um sistema que lhes permitiu trabalhar determinados conceitos matemáticos e que lhes permitiu estudar astronomia, lhes permitiu o seu uso contabilístico na agricultura, na produção de alimentos, né, na agricultura, e também nos seus engenhosos projetos arquitetônicos. Então, o sistema egípcio ele tem uma numeração dita hieroglífica. Nesse exemplo, vocês podem ver como se constitui o número 12.427. Então, um sistema pictórico simples, mas extremamente eficiente. Os egípcios também adotaram uma notação chamada hierática. Então, era uma outra forma de representação numérica. E um documento de enorme valor cultural e histórico é o papiro de Hind, ou de Hind, que é escrito em hierático e que nos permitiu descobrir que eles também dispunham desse sistema de notação numérica moderna e alternativa. Nas populações da América Central, nas civilizações da América Central, civilizações pré-colombianas, também existia um sistema de notação muito interessante. Os maias são a população mais antiga das Américas, ao menos ao que nós temos de conhecimento arqueológico hoje. E da mesma maneira que os egípcios, eles também tinham aspectos culturais, aspectos religiosos e astronômicos e matemáticos que utilizavam uma base razoavelmente semelhante. E isso já nos leva à reflexão se, tal como Platão concebeu lá atrás, se a matemática existe independente do pensamento humano. Ou seja, a matemática é intuitiva de uma tal maneira que ela está para ser descoberta. Ela não é um fenômeno humano, não é algo que implique necessariamente na exclusividade da cultura humana. Portanto, se existirem outras formas de vida inteligentes no universo, os princípios matemáticos eles podem ser desenvolvidos de forma paralela sem nenhum contato entre essas culturas intergalácticas. A matemática, tal como disse Einstein, deve ser a gramática com que deve ser escrito o universo. Os maias, eles desenvolveram um sistema que é um sistema que consta de apenas 3 símbolos com base numérica 20.
Então, o 0 é representado por essa concha, o 1, um ponto, e o 5, um travessão. Então, com isso, nós temos um sistema razoavelmente simples, mas que permite cálculos notáveis. E algo que já aparece, como vocês veem, já aparece de uma maneira inicial na matemática maia, mas que ainda não é desenvolvido de forma notacional sofisticada, que é o 0. E como surge o 0? Bom, o 0 é um dos avanços mais notáveis da matemática, porque ele não significa apenas uma marcação. Ele vai significar, do ponto de vista da sua marcação e da sua notação, um diferencial do ponto de vista da possibilidade de novos quantitativos numéricos. Então, ele é um enorme avanço do ponto de vista aritmético, geométrico, algébrico. Então, de forma quase que conflituosa, nós podemos dizer que o 0 é muita coisa. E a Índia, que é um berço de matemáticos brilhantes e extraordinários, é reconhecida como o berço do 0, como um número que vai ser o marcador de posição e que aparece notado dessa maneira. Então, acredita-se que Brahmagupta, que viveu entre os séculos 6 e 7, de que ele tenha tido uma grande influência sobre os conhecimentos aritméticos e algébricos que posteriormente terão contribuição na matemática árabe. E se atribui a Brahmagupta o início da notação do 0. Esse é um manuscrito também de enorme valor histórico, pertence ao acervo da Universidade de Oxford, desde o início do século XX, e ele é conhecido como manuscrito Bakshali. E ele foi descoberto num sítio arqueológico em Peshawar, não sei se é assim que se pronuncia, Peshawar, na Índia. E o 0 aparece na forma desse ponto que vocês podem perceber aí no detalhe, indicando uma posição numérica. Da Índia, o 0 vai passar como um conceito para o mundo árabe. Então, um processo de difusão que ao longo aí de muitas décadas vai ser absorvido e desenvolvido por um grande matemático, cujo nome enorme vocês veem aí, Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Khwarizm, cujo nome ficará eternizado, inclusive, na palavra latinizada algarismo. E é considerado o fundador da álgebra, uma honra que é compartilhada com o grego Diofanto, da cidade de Alexandria, que era companheiro de uma lenda matemática, a também matemática Hipátia. Então, Hipátia foi uma mulher avançada para o seu tempo, uma matemática brilhante. Hipátia desenvolveu os primeiros esboços do movimento elíptico, inclusive com o conceito herético de que a Terra girava ao redor do Sol. Mas Hipátia foi assassinada por radicais no seu tempo que a viam como uma figura profana e herética.
e era esposa de Diofanto, uma lenda matemática. Então, posteriormente a essa disseminação do zero, o desenvolvimento do zero pelo Al-Khwarizmi, dentro dos seus estudos matemáticos, o zero, a partir dos árabes, é introduzido na Europa, fazendo parte do início e da sedimentação do que nós vamos conhecer como sistema de numeração decimal. E, como é importante estar no lugar certo, na hora certa, e, sobretudo, o conhecimento ser aproveitado por uma mente brilhante, esses conhecimentos, essa herança árabe, ela é aproveitada pelo italiano Leonardo de Pisa, mais conhecido como Leonardo Fibonacci, que também está eternizado na sequência Fibonacci, que está presente em tantas formas na natureza, e Fibonacci era um matemático muito talentoso, e ele vai introduzir na Europa os algarismos arábicos, numa obra que é o Liber Abaci, e a partir do século XIII, esse sistema notacional e que perdura até hoje será utilizado por vários matemáticos. Apenas como curiosidade, para a gente entender de onde vem o zero, zero muito possivelmente se correlaciona a uma palavra italiana chamada zéfiro, que provavelmente é uma mudança de uma palavra de um idioma falado na região do Vêneto, que é zévero, que possivelmente vem do árabe safira, que se origina de sifa e que vem do original em sânscrito sunya. E hoje, tal como vocês veem nessa representação entre os algarismos 2 e 0, vejo que a posição notacional do zero determina o entendimento imediato de que quantia nós estamos lidando. E no sistema de numeração, que é a herança indo-arábica, percebam que há uma evolução notacional crescente em relação à notação que nós temos hoje. Uma notação que é considerada ocidental, mas, na minha modesta opinião, uma notação que não é exclusivamente ocidental, porque é uma adaptação, é uma transformação gradual de uma herança indo-arábica. Então, aqui no século XVI, nós vamos ter a conformação do que é o nosso sistema numérico decimal, o nosso sistema de notação numérica, e que vai alavancar a matemática moderna, sobretudo na Europa. E é exatamente ao longo desses próximos 5 séculos que a matemática vai ter um avanço notável, tanto no sentido literal quanto no sentido figurado, em relação a simbologias que vão abrir enormes potencialidades do ponto de vista aritmética e algébrica, até culminarem nos séculos 17, 18 e 19, com o acréscimo da sofisticação do cálculo diferencial e integral, e que ampliam enormemente o potencial do uso da matemática para nós. Aqui uma timeline dessa história da matemática, para a gente ter uma noção do quanto a matemática evoluiu ao longo desses séculos.
desde as escritas mais rudimentares na Mesopotâmia, na forma hieroglífica egípcia, nas formas de notação hindus, até o nosso tempo com o desenvolvimento da matemática moderna. Claro que isso daqui é uma representação sumária, uma representação que omite um conjunto enorme de etapas e que, claro, fica a indicação de que vocês busquem outras fontes para enriquecer os eventuais gaps, os eventuais hiatos e lacunas que nós não estamos falando nessa aula. E vamos agora fazer um teste de como multiplicar e dividir como egípcios e maias. Então, no exemplo número 1 da multiplicação no método egípcio. Então, vamos imaginar que nós estejamos multiplicando 34 por 15. Então, olhem só. 34 é colocado à esquerda, o 15 à direita, nessa dupla coluna. Então, fazemos isso. Colocamos o 34 à esquerda, o 15 à direita. O nosso segundo passo. Nós vamos escrever todas as potências de 2 que são menores que 34. Então, 2, 4, 8, 16, 32 e 64 não entra porque é superior a 34, então nós só vamos até a base que é menor que 34. No terceiro passo, na coluna da direita, nós vamos multiplicar sucessivamente esse multiplicando. Então, 15, 30, 60, 120, 240, 480, 960. Muito bem. O nosso próximo passo vai ser somar os números da coluna da esquerda que somam 34. Então, nós temos aqui 32 mais 2 e temos 34. Ok? E na coluna da direita, nós vamos somar os correspondentes numéricos àqueles da coluna da esquerda. Ok? E, como último passo, nós somamos os números destacados da coluna da direita. Ou seja, 30 mais 480. E isso será igual a 510. Portanto, essa é a forma de se estabelecer a multiplicação de acordo com o que os egípcios faziam no seu tempo, no auge da sua civilização. E como era feita a divisão? Vamos tomar como exemplo uma situação quando o resultado é exato. E tomando aqui como exemplo 45 dividido por 5, que nós sabemos, né, pelo nosso longo tempo de sedimentação do estudo da tabuada, que essa divisão é 9. E como isso é feito pelo método egípcio? Então, de uma maneira similar à anterior, nós vamos estabelecer duas colunas, uma esquerda e uma direita. Então, nós vamos colocar nessa primeira coluna os números com o divisor à esquerda. Ok? O divisor aqui à esquerda. E na coluna à direita, nós principiamos pelo 1 e vamos duplicando essas colunas, vamos duplicando o valor numérico inicial. Ok? Nós vamos duplicar o valor numérico inicial de 5 e duplicar o valor numérico inicial de 1. Então, 5, 10, 20, 40...
Então vejam só, eu paro por aqui porque 80 é superior a 45, então está fora, eu paro aqui. E na coluna da direita eu vou fazer até chegar a essa linha. Então, 1, duplico para 2, para 4, para 8. Ok? Essa é uma divisão, lembrando, que ela é feita quando a divisão dá exata, ok? Então, nós verificamos na coluna que o nosso valor inicial, 5, com o valor da última linha, ele soma 45, ok? E quais são os números correspondentes na coluna à direita? 1 e 8. Portanto, somando 1 e 8, nós teremos 9, que é exatamente o resultado da divisão de 45 por 5, 9. Vamos tomar um outro exemplo no qual o resultado não é exato. Então, nós procedemos de uma maneira muito parecida do que a anterior, no qual aqui nós vamos colocar, não é, o divisor, e aqui principiar por 1, e vamos duplicando esses valores iniciais, 8, 16, 32, e eu paro aqui em 32 porque 64 é superior a 45, então não me interessa, me interessam todos os números que eu terei menores do que 45. E aqui eu vou duplicando de 1 para 2 para 4, ok? Portanto, quais são os valores que nós temos correspondentes aqui a essas colunas e seus correlatos na coluna vizinha? Então, a 8 corresponde 1, a 32 corresponde 4. Então, os valores correspondentes a 32 e 8 serão 4 e 1, o que significa que nessa divisão eu terei 5, alguma coisa. Um número decimal, porque essa divisão não é exata, ok? Bem, então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos definir o que é o resíduo dessa soma, o resto dessa soma, o decimal dessa soma, de uma forma regressiva. Então, a partir do 8, metade de 8, 4, metade de 4, 2, metade de 2, 1. Aqui, da mesma maneira, vamos fracionar esses valores a partir de 1. Então, 1 inteiro passa a ser meio. Pela metade, 1 quarto. Pela metade, 1 oitavo. Então, vamos considerar o seguinte, a somatória desses números, ela deve ser inferior a 45. Então, se eu somar 16 e 32, será 48. Então, não me serve. Mas se eu somar 32 mais 8, eu terei 40. Portanto, 40 é menor que 45. Então, os números que eu utilizarei serão esses aqui. Ok? Serão esses aqui. Que, por sua vez, correspondem a esses números aqui embaixo. E, da mesma maneira, os seus correlatos corresponderão aqui a meio e aqui a 4. Ok? Portanto, o que nós teremos como
o produto de 45 dividido por 8 será 4 mais 1 mais meio mais 1/8. Então, esse é o método de divisão pelo método egípcio. Os maias também conheciam princípios matemáticos. E a multiplicação pelo método maia é muito simples. Então vamos considerar esses três números, essas três notações, melhor dizendo, né? Conforme destacadas ali nos retângulos vermelhos. Então, a primeira posição corresponde ao número 12, né, que vejo, cada ponto equivale a 1, e cada traço equivale a 5. Portanto, 2 vezes 5, que é 10, e 2 vezes 1, que será 2. Portanto, aqui nós temos 12. As potências nesse método maia são de base 20. Portanto, aqui nós teremos 20 numa base 0, que é a primeira posição que nós temos aqui nesse nosso cálculo. Portanto, na primeira posição, então, equivale a 0. 20 elevado a 0, todo número elevado a 0 equivale a 1, portanto, aqui nós teremos 12. Na segunda posição, nós teremos aqui 2 mais 5, 7. Na segunda posição, portanto, a potência é 1. 20 elevado a 1 será 20 mesmo. 7 vezes 20, 140. E na terceira posição, nós temos apenas um ponto. Então, 1 vezes 20 elevado ao quadrado, o que equivale a 400. Portanto, a somatória vista nessa notação é 552. Então, um sistema de base 20, com notações muito simples, mas extremamente eficiente para aquilo que pretendiam os maias, que deixaram, além desse sistema de notação, códices que dão conta de um registro bastante amplo de atividades do ponto de vista da sua cultura, do ponto de vista das suas manifestações religiosas. Então, uma civilização admirável. E nós podemos encarar a matemática como uma grande aventura por tudo que nós vimos até agora. Percebam que nós estamos superando pouco mais de 10 mil anos de história, onde a civilização evoluiu do comportamento de caçadores-coletores até o sofisticado desenvolvimento de civilizações com uma cultura exuberante e com sistemas de escrita e numeração muito bem definidos. E entrando na Idade Média, há um componente que será fundamental para o crescimento do pensamento matemático, que será o surgimento das universidades. Então, percebam que a universidade mais antiga é a Universidade de Bolonha, na Itália, e a universidade mais antiga das Américas, a Universidade Nacional Maior de São Marcos, no Peru. As universidades brasileiras são muito recentes quando comparadas com as suas co-irmãs europeias e americanas. A Universidade de Bolonha, inclusive, ela vai também testemunhar todo o desenvolvimento do pensamento teológico, do pensamento filosófico e também do pensamento matemático
ao longo de quase 1000 anos de história. E nesse período surgem nomes absolutamente notáveis que vão arejar o pensamento de seu tempo, muito embora sofrendo repressões. Galileu vai resgatar o pensamento do polonês Nicolau Copérnico e desenvolver a ideia de um sistema heliocêntrico. E é notável também que entre a morte de Copérnico e o nascimento de Newton passam-se exatamente 100 anos. E ao longo desses 100 anos, a matemática será alavancada para um padrão absolutamente extraordinário de concepção do mundo natural e que vai crescer exponencialmente nos séculos seguintes. Logo em seguida a Galileu, nós podemos incluir também o nome de Johannes Kepler. E pode-se dizer que o Kepler ele é um grande precursor do que virá mais adiante ser o raciocínio matemático que leva ao surgimento do cálculo. Vários dos procedimentos que ele utilizou para elaborar a sua segunda lei dos movimentos planetários já traz esboços dessa ideia que mais adiante será o desenvolvimento do cálculo. E uma figura também extraordinária é a de René Descartes. Além de trazer uma concepção original em relação ao pensamento filosófico do seu tempo, e que muda radicalmente a forma como passamos a fazer um processo de reflexão acerca da própria natureza do conhecimento, então um incremento epistêmico, com o seu cogito ergo sum, eu penso, e se eu penso, eu existo. Descartes também é um matemático notável e o raciocínio de Descartes vai colaborar para que, dentro dos seus trabalhos sobre geometria, ele erga uma base que será muito importante para o desenvolvimento da geometria analítica. E, enfim, chegamos a essas duas figuras absolutamente extraordinárias, o inglês Isaac Newton e o alemão Gottfried Leibniz, e eles estão colocados aí lado a lado porque coube a eles o desenvolvimento de um ramo inteiro da matemática, do qual nós somos os beneficiários até hoje, do surgimento do cálculo diferencial e integral. Há uma grande controvérsia sobre qual foi o avanço pontual que cada um obteve dentro do desenvolvimento do cálculo, mas leve-se em conta que, a essa época, a difusão do conhecimento científico não é absolutamente comparável com o que é hoje a difusão desse conhecimento. E eles desenvolveram raciocínios similares para basicamente chegar a conclusões muito parecidas. E há uma controvérsia muito grande, que inclusive foi motivo de discordância entre ambos, sobre o primado da descoberta do cálculo integral e diferencial.
O caso de Leibniz é muito interessante, porque a ele se deve, inclusive, a incorporação da própria notação do cálculo, aquele S estilizado que nós utilizamos, ele é uma contribuição do Leibniz, da mesma maneira que a notação de dx e dy para as derivadas também é uma contribuição do Leibniz. Então, dois cientistas extraordinários que mudaram o nosso entendimento da natureza. E eu recomendo, se vocês quiserem ler mais sobre o que foi esse período que culminou com o desenvolvimento dessa nova concepção de cálculo matemático, é esse livro de Jason Bardi, A Guerra do Cálculo. Não vamos esquecer também que, independente da evolução do pensamento matemático, o que será mais adiante uma ciência derivada da matemática, que é a estatística, tem a contribuição desses dois extraordinários matemáticos. Pierre de Fermat, que é considerado o maior matemático amador de todos os tempos. Algo um tanto quanto curioso dizer que Fermat era um matemático amador. Ele, na verdade, era um jurista e não tinha na matemática o seu principal ofício. Digamos que a matemática para ele era um hobby, mas alguém de um raciocínio extraordinário. E na troca na correspondência entre Fermat e Blaise Pascal, surgem as bases do que será o estudo futuro sobre probabilidades. Então, é muito interessante que, a princípio, a preocupação deles significava uma curiosidade em torno da adivinhação sobre jogos de carta, e se lançam as bases do que serão futuramente as regras da probabilidade, e algo que é muito interessante quando é visto nos cursos iniciais de estatística, nas disciplinas introdutórias à estatística. Allons enfants de la patrie, assim inicia o famoso hino da França, Marselhesa, e assim eu homenageio também a matemática francesa, que tem o seu século de ouro aí no século XVIII, com essas três notáveis personalidades, não somente eles, mas talvez sejam eles os mais extraordinários, que são Jean-Léon d'Alembert, Joseph-Louis Lagrange e Pierre-Simon Laplace. Se vocês já fizeram as disciplinas introdutórias ao cálculo, se fizeram cálculo 1, cálculo 2 e cálculo 3, certamente se viram diante de teoremas que foram formulados por esses formidáveis matemáticos, e são eles que dão uma enorme contribuição para a expansão e a difusão do cálculo. D'Alembert, por exemplo, ele é o primeiro a usar a expressão limite dentro daquela concepção que é de Newton, não é? Da chamada fluxão, não é? O que é a quantidade de um limite quando uma quantidade se aproxima da primeira mais do que qualquer outra quantidade dada. Então, essa noção de limite que aprendemos no período pré-cálculo e já em cálculo 1,
é uma expressão que vai ser utilizada pelo D'Alembert. Então, junto aí com Lagrange, junto com Laplace, eles darão uma enorme contribuição para o avanço da matemática, já entrando na modernidade. E muito próximo dali nasce um menino prodígio na Alemanha, Johann Carl Friedrich Gauss, uma figura absolutamente notável, desde cedo mostrando um enorme potencial para o raciocínio matemático. Gauss desenvolveu diversos estudos que são aplicados na matemática pura, na astronomia. O momento em que ele viveu foi um momento absolutamente extraordinário para a Europa e para o mundo. Ele foi contemporâneo de figuras como Immanuel Kant, Goethe, o músico Ludwig van Beethoven e Hegel. Então, uma personalidade notável entre notáveis num tempo notável. Então, Gauss é considerado também um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Ele desfruta também desse prestígio ao lado também do suíço Euler. Não acrescentei uma imagem aqui de Euler, mas também uma figura absolutamente notável e um matemático prolífico, né, publicou muita coisa, possuía um talento notável para diversas outras áreas do conhecimento, né, era um poliglota, tinha uma memória efetivamente prodigiosa. Então ele deixou muitas contribuições sobre cálculo, teoria dos números, avanços no conhecimento algébrico, em teoria das probabilidades, números complexos. Então, também aí ao lado do Johann Gauss, nós temos que incluir também o Leonhard Euler, que nasceu em 1707 e morreu em 1783. Então foram contemporâneos esse alemão extraordinário, Johann Gauss, e o suíço Leonhard Euler. E a matemática do século XX? Bem, é impossível, num vídeo que eu pretendi que não fosse tão longo, incluir também a matemática do século XX, porque ela vai significar um outro momento tão importante quanto o acúmulo de todos esses séculos de contribuição matemática. Então nós vamos deixar para um outro momento para falar sobre o que a matemática avançou ao longo do século XX, ao ponto de ser capaz de promover maravilhas como o desenvolvimento tecnológico que se tornou superior a todo o conhecimento científico acumulado até o século XIX. Nós podemos abranger o que foi o início do século XX com o ano do pensamento mágico de Einstein, posteriormente com o desenvolvimento da matemática proposta com os avanços lógicos de Alan Turing e tudo mais, até o ponto em que nós teremos o desenvolvimento também de uma matemática que é acrescida dos recursos computacionais e que promovem hoje
uma enorme facilidade da difusão do ensino da matemática e também de cálculos poderosos que podem ser feitos mediante o uso de supercomputadores com uma capacidade de processamento inimaginável para a mente humana. Espero que vocês tenham gostado desse nosso passeio pela história da matemática, que, lógico, está absolutamente cheio de descrições sumárias e de simplificações, pelo que eu peço que vocês sempre complementem esse conhecimento, lendo mais aí a 3 indicações, a obra da Tatiana Rock, História da Matemática, uma obra maravilhosa também de divulgação científica, o livro de Tony Creeley, que são 50 conceitos matemáticos explicados de forma muito simplificada e atrativa para quem lê, e um livro que não é voltado exclusivamente para a história da matemática, mas faz um passeio pela história da humanidade e que em muitos momentos tangencia o que foram os avanços matemáticos para a humanidade. Algumas referências complementares e me despeço deixando um abraço a todos vocês que estão assistindo esse vídeo e que procurem ler um pouco mais sobre essa fascinante história do que a matemática e do que o conhecimento matemático proporcionou para toda a humanidade.